Olá, sou a professora Maria Amélia e vamos aqui com o cálculo 1, né? Vamos hoje trabalhar a integral indefinida, que é o teorema fundamental do cálculo. Integral definida. Integral definida, ela serve para calcular a área das figuras planas, que é o conceito básico do cálculo integral. Notação. A integral no intervalo de a b de uma função f de x dx, f de x é chamada integrando ao intervalo a e b. São ditos limites de integração, onde a é o limite inferior e b é o limite superior. Por enquanto, o símbolo dx ele não tem significado sozinho. A integral nesse intervalo de a a b da função f de x dx é apenas um símbolo. O dx simplesmente indica que a variável dependente é o x. Então, o procedimento de calcular a integral é chamado integração. A integral definida, como diz o símbolo aí, né? O integral no intervalo de a a b de uma função f de x dx é um número. Ela não depende de x. Na verdade, podemos usar qualquer letra para substituir x, sem alterar o valor da integral. Como, por exemplo, nós temos aí a integral no intervalo de a a b da função f de x dx, ela é igual à integral neste intervalo de a a b numa função f t dt, que também é igual à integral no intervalo de a a b f de r dr. Então, é comum referirmos-nos à integral de a a b de uma função f de x dx como integral definida de f nesse intervalo a b. Podemos ainda, né, por definição, definir a integral de a a b nesse intervalo de uma função f de x dx igual a zero, e podemos também a integral de a b de uma função f de x dx ser igual a menos a essa integral nesse intervalo de a a b de uma função f de x dx, onde o intervalo, o a, que é o limite inferior, né? Esse a indica que ele é o limite inferior, ele é menor do que o limite superior, que é b. Aí nós temos as propriedades da integral. Seja f, g integráveis nesse intervalo a, b e k uma constante, então nós temos aí as 4 propriedades que eu trouxe. A primeira propriedade, f mais g é integrável em a, b no intervalo. E a integral a no intervalo b desta função f de x mais a função g de x dx, ou seja, eu tenho a somatória da integral das duas funções, que é igual à integral no intervalo de a a b f de x dx mais a integral de a b de g de x dx. Primeira propriedade. Então, vamos na segunda propriedade. Kf, quem é esse k? K é uma constante, né? Que está sendo feito produto dessa constante pela função f. Então, Kf é integrável em
intervalo de A a B. Então, eu tenho logo a integral no intervalo de A a B dá de K vezes a função f de x dx, que é igual K, que é a constante, passa multiplicando, ela vem para fora nessa constante, multiplicando a integral da função f de x dx neste intervalo de A a B. Segunda propriedade, né? Terceira propriedade, se f de x é maior ou igual a zero em intervalo de A a B, então a integral no intervalo de A a B f de x é maior ou igual a zero. Terceira propriedade. Vamos para a quarta. Se C pertence ao intervalo aberto de A a B e f é integrável em AC, neste intervalo AC, e em C, intervalo de C e B, então eu tenho a integral no intervalo de A a B de f de x dx, que é igual à integral de dC f de x dx, mais a integral de C, no intervalo de C a B, da função f de x dx. Essa quarta propriedade, nós já se trabalha, né? Já trabalhamos com a mudança de variável. E isso nós vamos ver, vocês vão ver, né, nos próximos vídeos, em cálculo 2. Então, vamos lá, o primeiro teorema, né, fundamental do cálculo. Primeiro teorema fundamental do cálculo de uma integral. Seja f for derivável no intervalo de A a B, e se f, né, for uma primitiva de f em intervalo de A a B, então eu tenho a integral no intervalo de A a B da função f de x dx, onde é igual a função b, né, neste intervalo fb, menos o f de A. Ou seja, eu vou fazer a diferença desta função no intervalo b, que é o limite superior, menos o limite inferior, que é o f de A. Então, eu tenho o limite superior da função menos o limite inferior da função, né? A diferença dessa função, de f de b menos o intervalo de f de A na função, será indicada por f de x no intervalo inferior de A ao intervalo do limite superior em B. Assim, vamos ver, citando aí o primeiro exemplo. O exemplo 1, eu trouxe para vocês, calcule a integral no intervalo de 1 a 2, ou seja, quem é meu limite inferior? 1. Meu limite superior? 2. De x ao quadrado, olha a função, x ao quadrado dx. E lembrando que lá na derivável, né, que é a primitiva, não posso esquecer disso, que eu estou trabalhando com uma primitiva aí, esse x ao quadrado. Ela é a primitiva, né? Eu tenho a primitiva dela, que nós vimos lá em derivada. Então, vamos reescrever essa função, né? Mostrando aqui, eu trouxe na solução para vocês, mostrando que f de x é igual a 1/3 de x ao cubo, ou seja, 1/3 de x ao cubo é uma primitiva desta função que eu estou pedindo para calcular x ao quadrado, né? E f é contínua nesses dois intervalos que estão aí, limite inferior ao limite superior. Quem é o limite inferior? 1. Limite superior, 2. Assim. Então, vamos lá. A integral, né? A integral no limite superior B e o limite inferior A, então eu tenho esse intervalo do limite inferior até o limite superior de A a B, da função f de x dx, igual à função de x nesse limite inferior de A a B, onde eu vou, né, fazer a diferença de f no limite superior menos f no limite inferior, aplicando na função. Então, eu tenho aqui a integral
né, a integral de 1 a 2 na função x² dx, que é igual a 1/3 de x ao cubo. O que aconteceu aqui, professor? Eu peguei a primitiva dela. Eu já sei que x², ela tem x², a função x², ela tem uma primitiva que é 1/3 de x ao cubo. Por quê? Porque na integral eu somo uma unidade. Então, ali, olha, onde está x², ele vai somar uma unidade lá no numerador e no denominador. Então, 2 mais 1, ele vai dar 3. Então, eu vou ficar com x² sobre também 3, né? Porque é 3 no denominador. 2 mais 1, 3 no denominador. Então, tirando o coeficiente de 1/3 multiplicado por x², né? Então, eu tenho 1/3 de x² elevado, né? Neste intervalo de 1 a 2, né? No limite inferior de 1 e no limite superior de 2. Aplicando, segundo aí a regra da função definida, eu tenho que aplicar o f do limite superior menos a função no limite inferior. Então, fazer a diferença entre esses dois limites do intervalo. Então, foi o que eu fiz aí, substituir, né? Substituir no lugar do x, o limite superior, que é 2. Então, ficou 1/3 de 2 ao cubo menos 1/3 de 1 ao cubo. Foi aqui. Substituir, né, no x ao cubo, substituir pelo limite superior, que é 2. Olha. Então, substituindo, eu tenho 2 ao cubo. Então, menos, né, segundo a fórmula aqui da derivada definida, na integral definida, eu tenho menos a f de a, tá? No limite o quê? Inferior, que é 1. Então, eu tenho menos 1/3 vezes na mesma função, ó, x ao cubo. Então, quem é o limite inferior? 1. Então, 1 elevado ao cubo. Então, logo, fazendo essa operação matemática, 2 ao cubo é 8, vezes 1, eu tenho 8 sobre quem? 3. Menos o mesmo processo, 1 ao cubo é 3, é 1, vezes 1, eu tenho 1/3 na operação. Então, eu tenho agora a diferença entre 8/3 e 1/3. 8/3 menos 1/3, denominadores iguais, repete, que é 3, e 8 menos 1, 7. Então, logo, né, essa operação eu tenho como resultado 7/3. Portanto, a integral desta função x² dx, neste intervalo do limite inferior 1 ao limite superior 2, eu tenho como resultado 7/3. Tudo bem? Então, vamos em frente. Mais um exemplo a seguir. Exemplo 2. Calcule a integral no limite de menos 1 a 3 da função 4dx. Aí eu trouxe a solução para vocês e vou mostrar. Então, a integral de menos 1 ao limite 3 da função 4dx, a integral de 4, eu sei que é 4x, né? Então, eu vou ter 4x, tá? Nesta integral de 4, eu tenho integral de 4 é 4x. Então, 4x, vou elevar, né? Vou aplicar o teorema fundamental do cálculo, que é f de b, que é do limite superior, menos o limite inferior. Então, eu tenho 4x ao cubo, nesse limite, né, superior, menos o f de b. Então, menos quem? 4 vezes menos 1, eu vou ter menos 1.
né? Nesses dois limites. Então, vamos lá. 4 vezes x ao cubo, eu tenho 4 vezes 3. Menos 4 vezes menos 1, que é o limite inferior. Logo, 4 vezes 3 são 12. 12, 4 vezes 3, 12. E menos 4 vezes menos 1 é mais 4. Então, 12 mais 4, eu obtenho 16. Então, portanto, a integral neste limite inferior de menos 1 ao limite superior de 3 desta função 4dx é igual a 16. Sempre aplicando o teorema fundamental do cálculo. Então, vamos no exemplo 3. No exemplo 3, eu tenho aí, calcule a integral no intervalo de 0 a 2 da função x ao cubo mais 3x menos 1 dx. Solução. A integral neste intervalo de 0 a 2, eu tenho desta função x ao cubo mais 3x menos 1. Vou fazer os cálculos matemáticos. X ao cubo com mais uma unidade dá 4, tanto no numerador quanto no denominador. Sempre não posso esquecer, né, que 3 mais 1 no numerador e 3 mais 1 no denominador. Foi por isso que ficou x à quarta potência sobre 4. Então, tá aí. Mas o mesmo procedimento. Quem é o expoente que não aparece aqui no x? 1. 1 mais 1, eu tenho 2 no numerador e no denominador. Então, eu vou ficar com 3x ao quadrado sobre 2. Menos a integral de 1. A integral de 1 é x. Neste intervalo, né, no intervalo inferior de 0 ao intervalo superior 2. Aplicando agora o teorema fundamental do cálculo nessa questão. Então, vamos lá. Primeiro limite superior, que é 2, em toda a função. Então, eu tenho x à quarta. Quem é x? Agora no limite superior, 2. Então, eu vou ficar com 2 à quarta potência sobre 4. Mais 3 vezes 2, que é o x, elevado ao quadrado sobre 2. Menos o x. E o x no limite superior é 2. Observe que, quem é o limite inferior? Eu tenho isso aqui, ó. O f de b, que é o limite superior, menos o f de a, que é o limite inferior. Sendo que o meu limite inferior aqui é 0, ó. Se é 0, não há necessidade de eu fazer a operação, mas se eu quiser fazer, eu deixo ele todo feito com 0. Eu teria 0 à quarta potência sobre 4, né? Mais 3 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 0. E daria tudo isto 0. Então, não há necessidade de fazer. Então, eu vou fazer só o que já indiquei aqui, ó. 2 à quarta potência, 2 à quarta potência é igual a 16. Sobre quem? Sobre 4. Mais 2 ao quadrado é 4. Vezes 3 é quanto? 12. Então, essa operação aqui, ó, eu tenho 12. Sobre quem? 2. Menos 2, repetindo. Então, 16 sobre 4 é igual a 4. 12 sobre 2 é igual a 6. Então, eu tenho 4 mais 6 e menos 2. 4 mais 6, 10, menos 2, 8. Então, logo, portanto, a integral no intervalo de 0 a 2 desta função é igual a 8. Exemplo 4. Calcule a integral de 1 sobre x ao quadrado dx no intervalo de 1 a 2. Tá aí, no quadro.
Solução. O que eu vou fazer primeiro? Eu preciso, antes de resolver, observar a questão que está pedindo para calcular a integral dela. Aqui eu observo que eu tenho 1 sobre x ao quadrado. Então, eu vou reescrever esta função, né? 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que x elevado a menos 2. É o inverso da função. O inverso da função 1 sobre x ao quadrado é x elevado a menos 2. Neste intervalo da integral, nos limites de 1 a 2. Aplicando a integral de x menos 2, eu vou ter x menos 2 x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Operando menos 2 mais 1, eu tenho menos 1. Então, logo, eu tenho x elevado a 1 negativo sobre 1 negativo. Fazendo jogo de sinal, para tirar esse sinal do denominador, então, eu vou ter menos com mais menos, né? Na divisão. Então, eu tenho menos quem? Menos x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que menos 1 sobre x. O inverso da função. Então, logo, eu vou ter menos 1 sobre x. Agora, eu inicio a integral, aplicar o TFC na função. Então, a integral de x elevado a menos 2 dx vai ser igual a menos 1 sobre x, que acabamos de ver no cálculo matemático, nos dois limites, inferior ao superior. Então, eu tenho 1 sobre, primeiro, o FB, né, o limite superior. Então, 1 sobre 2 menos, olha aí, menos, né? 1 sobre 1, porque o x agora é o inferior, 1. Aqui do superior e o outro no inferior. Então, aqui eu apliquei a fórmula, né, o teorema TFC. Então, eu tenho meio menos 1 sobre 1. E fazendo essa operação, eu vou ter meio, porque 1 meio menos 1, né, porque 1 sobre 1 é 1. Então, eu tenho essa operação, meio menos 1. Repete o denominador, que é 2, multiplica 2 vezes menos 1, que dá menos 2, com mais 1, eu tenho menos meio. Mas eu não posso esquecer que eu tenho um menos do lado de fora. Então, por isso, ele fica positivo. Então, negativo com negativo e logo meio fica positivo. Por que ele ficou esse negativo do lado de fora, professora? Porque aqui era menos 1 sobre x, eu deixei do lado de fora. Lembra que a gente viu lá nas propriedades que o negativo pode, né? Eu posso definir a função, ali, ó. O negativo, ó, por lado de fora da integral, certo? Então, eu volto nessa definição também. Tenho que lembrar dessas definições. Ok? Então, portanto, a integral de 1 sobre x ao quadrado dx, neste intervalo de 1 a 2, é igual a meio positivo. Vamos a mais um exemplo, que é o exemplo 5. Eu trouxe aí para vocês um exemplo com radical. Vamos integrar, né, essa função. Então, calcule a integral de raiz oitava de x neste intervalo de 0 a 1. Então, vamos lá na solução. Eu preciso reescrever essa raiz oitava de x. Então, reescrevendo raiz oitava de x
é a mesma coisa que x elevado a 1/8, é o inverso da operação. Então, logo, é igual a x elevado a 1/8. Somando 1/8 no numerador com mais uma unidade e no denominador a mesma coisa. Então, eu tenho x elevado a 1/8 mais 1 sobre 1/8 mais 1. 1/8 mais 1 é igual a 9/8. Então, x elevado a 9/8 sobre 9/8. Eu tenho uma divisão sobre fração. Inverte o denominador, né? Passa multiplicando pelo inverso, né? Do denominador, que é fracionário. Então, eu vou ter 9/8, o inverso de 9/8 é 8/9, que multiplica quem? X elevado a 9/8. Tá? Então, eu fiz o inverso dela aqui. Passou multiplicando, porque eu tenho divisão sobre fração. Então, 8/9 multiplicado por x elevado a 9/8. Volto agora, né? Eu já reescrevi a função, então eu vou trabalhar em cima disso, integrando. Então, a integral agora da nova função. Integral de x elevado a 1/8 é igual a todo aquele processo que acabamos de ver aqui, ó. 8/9, que multiplica x elevado a 9/8 no intervalo de 0 a 1. Então, 8/9, substituindo, aplicando o f de b menos o f de c. Então, vamos fazer essa diferença. 8/8, quem é o b? Limite superior, 1. Então, 1 elevado a 9/8. E observe, o que vocês observaram? Que o limite inferior também é 0. Há necessidade de eu fazer? Não. Professora, se eu fizer, tá errado? Claro que não. Porque você teria isso aqui, ó. 8/9 multiplicado por 1 elevado a 9/8, né? Menos o FA. Quem é o FA? Que é o limite inferior. Você teria 8/9, que multiplica 0, porque o limite inferior aqui é 0, certo? Então, eu tenho 8/9 vezes 0 elevado a 9/8. 0 elevado a 9/8, olha a base aqui é 0. Eu teria 0, então ficaria 8/9 multiplicado por 0 é igual a quanto? A 0, qualquer que seja o número real, multiplicado por 0 é sempre 0. Então, por isso, não houve a necessidade de efetuar a operação com o limite inferior, porque ele é 0. Então, logo, eu vou ficar só com 8/9, que multiplica 1 elevado a 9/8. Base 1. Base 1 é igual a ela mesma, 1. Então, 8/9 vezes 1 é igual a 8/9. Então, portanto, a integral de raiz oitava de x dx no intervalo de 0 a 1, que é os dois limites, inferior ao superior, é igual a 8/9. Bem, esses foram os exemplos que eu trouxe para vocês. E eu agradeço a compreensão, espero ter transmitido conteúdo para vocês. Muito obrigada.